Mateus 16, do versículo 24 adiante. Deus já confirmou a palavra através do irmão Sebastião, a qual teve a oportunidade hoje à noite. Louvo a Deus pela sua vida e que o Senhor possa lhe preservar para falar aquilo que o Senhor tem lhe ordenado. Os irmãos encontraram? Mateus 16, o verso 24 adiante, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem, se ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Glória a Jesus. Os irmãos podem assentar. A Bíblia nos fala aqui a respeito da ordenação de Jesus para os discípulos, onde Jesus ele designou os discípulos a ir e pregar o Evangelho. Mas antes dos discípulos irem em missão, a Bíblia fala que Deus instruiu os discípulos. E nessa instrução, a Bíblia nos mostra aqui no verso 24 até o 28, que Jesus ele deixou bem claro para os discípulos que se os discípulos quisessem seguir a Ele, eles teriam que, antes dos discípulos vir a Jesus, eles teriam que renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e depois seguir a Jesus. E Jesus deixa bem claro para os discípulos dizendo: porque aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará a vida eterna. Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e quando morrer, perder a sua alma, e quando morrer, não estiver bem com Deus? Nós entendemos aqui que Jesus falou para os discípulos que para fazer a obra dele, que para estar em missão, é necessário renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz e depois seguir a Jesus. E Jesus ele deixa bem claro para os discípulos: se vocês quiserem me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo, percam a sua vida para achar a vida eterna. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles teriam que morrer para si mesmo, para depois viver a vida eterna. Morrer para nós mesmos não é fácil, porque nós devemos renunciar às nossas vontades. Se nós gostamos de vestir uma roupa curta, nós devemos renunciar à nossa vontade e vestir uma roupa decente. É isso que Jesus está falando, é sobre renúncia. Se a mulher, por exemplo, gosta de usar maquiagem, o Senhor vai lá na sua palavra, mostra a referência, o capítulo e o versículo. Você gosta de usar maquiagem, mas o Senhor ele está dizendo: para por hoje, tem que renunciar por amor a Ele. Se nós quisermos alcançar a vida eterna, o céu de glória, é necessário nessa terra renunciar a muitas coisas. Tem muitos jovens, pastor, que aí escutam hip hop gospel, funk gospel, um monte de música mundana gospel, e depois está dizendo: mas é gospel, o Senhor permite, o Senhor se agrada. O que a Bíblia diz? Que é necessário renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz e depois seguir a Jesus. Senão você é um desviado que está pensando que se converteu e está seguindo a multidão, mas a Jesus não está seguindo não. É isso que o Senhor vem deixar claro para nós na sua palavra. Nós entendemos que muitos jovens na Bíblia foram exemplos e renunciaram verdadeiramente. Eu me alegro quando eu vejo a vida de Daniel. Daniel ele foi levado para o reino, para uma cidade, ele foi levado para a Babilônia. Mas o que aconteceu? A Bíblia fala que mesmo em meio à Babilônia, Daniel não se deixou se contaminar, mas Daniel ele permaneceu fiel, mesmo diante de tantas tentações. A Babilônia naquele tempo antigo é como se fosse, eu posso dizer, a nação dos Estados Unidos, uma nação de primeiro mundo, onde tem trabalho, onde tem dinheiro, onde a coisa é mais fácil.
Aqui no Brasil, por exemplo, se você for a limpar o quintal de uma pessoa, ela pode te pagar R$50, ela pode te pagar R$100. Mas nos Estados Unidos, se por exemplo você for limpar aquelas folhas na casa de alguém, você pode ganhar $1.000, $2.000 e assim vai. Lá o negócio é mais fácil. E no tempo de Daniel não era diferente. Na Babilônia também era mais fácil. Daniel, ele poderia conseguir com facilidade aquilo que ele queria. Mas nós entendemos que Daniel, ele resolveu não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que o rei bebia. Ele renunciou por amor ao Deus que ele servia. Ele renunciou pela sua salvação. Glória a Jesus. E nós vamos aprender nessa palavra que o Senhor requer de nós renúncia. Nós entendemos que nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. Nós vivemos as profecias apocalípticas e também os evangelhos se cumprindo nos nossos dias. Nós entendemos porque Jesus disse que ia haver pragas, ia haver doenças, ia haver epidemias, e assim nós estamos vivendo. E essa epidemia que nós estamos vivendo nos nossos dias não é a primeira. É uma de várias que já aconteceu no mundo, que a igreja passou e que eu creio que por essa também a igreja vai passar. Mas nós devemos entender uma coisa, como o irmão aqui falou também, nós temos que vigiar e orar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Se depois dessa epidemia o Senhor vier arrebatar a sua igreja, eu te pergunto, você vai estar bem? Porque infelizmente tem muito que diante desse caos estão preocupados ainda com casa, estão preocupados ainda com carro, estão preocupados com o melhor emprego, estão preocupados com o dinheiro no banco, na conta, estão preocupados com os bens materiais dessa terra, estão preocupados com sua casa e com as coisas terrestres. Só que nós devemos preocupar-nos com a nossa casa espiritual. A nossa vida com Deus será se verdadeiramente ela está no altar. A nossa vida com Deus será se verdadeiramente está agradando a Deus. O que Deus disse aqui na sua palavra, verso 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e quando morrer perder a sua própria alma. Você pode passar por uma enfermidade, por uma doença, você pode pegar uma bala perdida, sofrer um assalto, ser assassinado, que Deus o livre, mas são coisas que nós nessa terra estamos sujeitos. E se acontecer, eu te pergunto, para onde vai a tua alma? Você está bem com Deus ou não? A pergunta é essa. Foi a pergunta que o próprio Jesus fez, foi a pergunta que o próprio Deus fez. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e quando morrer perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Como eu falei, nós estamos vivendo as profecias. Até o diabo profetiza. O senhor sabia disso, pastor? Nós sabemos que há tempos atrás, um desenho dos Simpsons, né? Ele profetizou uma epidemia que sairia da China e se alastraria em todo o mundo. E assim nós estamos vivendo. A profecia de um desenho pagão está se cumprindo. Até o próprio diabo profetiza. Livros antigos também estavam relatando que um vírus sairia da China, atingiria todo o mundo, todo o globo terrestre. E ainda fala referência dizendo que era no ano de 2020, em tal mês. E assim aconteceu. Até o diabo usa o deles para alertar. E muitas vezes nós não estamos entendendo. E você me pergunta, mas por que Satanás usaria pessoas dele para alertar a respeito de coisas que viriam no futuro? É porque Deus não deixa ninguém enganado. E a Bíblia nos fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Aleluia. Nós entendemos ainda na profecia bíblica que é tudo cumprimento de Deus e que o Senhor só requer de nós santidade e arrependimento. Eu me recordo também de uma profecia, a profecia de um profeta antigo chamado Nostradamus. Os irmãos que não conhecem, chegando em casa, pode pesquisar na internet. Nostradamus, no passado antigo, antes de surgir o avião, ele profetizou que, dizendo que haveria no céu, na expansão do céu, pássaros com asas de ferro voando nas extremidades do céu. E isso nós vemos.
são grandes naves, aviões que fazem voo de um lado para o outro. São profecias se cumprindo. É Deus dizendo: arrependa-te, porque ainda há tempo de se voltar para mim. Glória a Jesus. A palavra do Senhor é clara, e aqui em Mateus 16, do verso 24 adiante, nos fala sobre renúncia. Por que renúncia? Porque se nós não renunciarmos, nós não veremos o reino de Deus. Existem pessoas que estão na igreja, só que falta renunciar, falta abrir mão, falta deixar coisas de lado para o Senhor tratar, para o Senhor começar a usar e para o Senhor escrever o nome dela no livro da vida, o nome dele no livro da vida. Enquanto isso, se não houver renúncia, não há salvação. Glória a Jesus. Tem pessoas que cantam, tem pessoas que pregam, tem pessoas que falam em língua, profetiza, roda na igreja, cai no chão, levanta, no outro culto está do mesmo jeito, mas Deus não é na vida daquela pessoa. Sabe por quê? Porque vive uma vida de pecado, uma vida desconcertada na presença de Deus. São pregadores, pregadoras que vêm aqui na igreja, sobe no púlpito, faz aquele movimento e a gente se surpreende. É homem de Deus, é mulher de Deus, Deus usa poderosamente. Meu Deus, o fogo desceu na congregação naquele dia. E muitas vezes é fogo estranho. O que a palavra do Senhor nos fala? Que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que enganariam a muito, e se possível até os escolhidos. Então, se nós não atentarmos para a profecia bíblica, nós vamos nos deixar ser enganados. O inimigo vai nos passar rasteira e nós vamos perder a nossa salvação por pouca coisa. Glória a Jesus. Então, Jesus está voltando. Foi algo que Deus colocou no meu coração há 2 meses atrás, a respeito de uma cruzada. E o tema que o Senhor falava no meu coração é: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu quero contar para os irmãos, compartilhar algo a qual o Senhor me concedeu. Quando eu morava no estado do Pará, morei lá por 5 anos, e no tempo em que eu mais buscava, no tempo que eu mais orava e que eu mais descia na presença de Deus, Deus me revelou algo da parte dele, para que eu viesse testemunhar. E nesse sonho, eu estava no meio de uma ladeira. Nessa ladeira vinha uma multidão até mim, né? E existia 2 caminhos. Eu estou aqui na ladeira, vinha a multidão ao meu encontro, a multidão toda de preto, não dava de ver nariz, não dava de ver olho, não dava de ver os detalhes do corpo. Eu só reconheci que eram pessoas porque começavam a andar, mexer os braços, mexer as pernas, aí eu entendi que eram pessoas, todo de preto. Essa multidão subia, vinha ao meu encontro. Do meu lado esquerdo tinha uma mulher nua, toda despida. E atrás de mim tinha um homem gritando e dizendo: o caminho certo é aquele, o caminho da salvação é aquele, o caminho da vida eterna é aquele. A multidão vinha até mim, passava por mim e entrava no caminho em que o homem estava falando. O caminho certo é aquele, o caminho da salvação é aquele. Poucos entravam no caminho que estava aquela mulher, que era o caminho da perdição. E eu me alegrava por isso, porque eu via que muitas pessoas estavam sendo salvas. Só que depois, irmãos, continuando no sonho, subiu um jovem já normal, e esse jovem olhava para mim e dizia: meu irmão, quem pratica fornicação não herdará o reino de Deus, não vai entrar no céu. E esse jovem entrava no caminho certo. Depois disso, uma multidão do caminho que subia, a qual o homem dizia que era o caminho certo, voltava chorando. E voltava chorando, e eu não entendia aquilo. E no mesmo instante eu escutei sons de trombeta distante. Nesse momento eu me desesperei, eu corri num caminho, e o meu pensamento era: Jesus está voltando. E eu chegava na porta da igreja a qual eu congregava e ficava batendo: cadê os irmãos da igreja? Cadê as irmãs da igreja? E não tinha ninguém. E tinha 2 homens trabalhando ao redor daquela igreja. E eu pegava nas mãos dele e falava: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E falava por 3 vezes. E na 3ª vez eu acordei do sono, né? Cheguei na casa de uma irmã, contei a revelação para ela, e ela me contou que teve a mesma revelação, né? E Deus falava para ela que aquela multidão preta que subia era a igreja que estava subindo. Só que a igreja estava subindo de qualquer jeito,
E aí quando chegasse na porta do céu, diante de Deus, iriam somente contemplar a cidade santa, depois iam voltar chorando para os abismos, porque estavam subindo de qualquer jeito. Então quando ela me contou isso, eu comecei a entender o motivo das pessoas subir no caminho certo e depois voltar chorando. Isso ali foi um despertamento para mim, primeiramente, porque o Senhor mostrou em mim falhas, para que eu viesse consertar e depois me levantar na presença dEle. E eu me recordo, irmãos, que eu contei esse testemunho também na igreja, só que algumas pessoas não acreditaram. Contei numa vigília, 2 irmãs ficaram rindo de mim, e como quem estava dizendo, é coisa da tua cabeça, isso não é verdade. Só que era verdade, porque o Senhor me revelou e ainda me deu confirmação. E nesse mesmo período, pastor, a qual eu tanto buscava, orava, foi o período que eu mais orei na minha vida. Deus me deu outro sonho. Nesse sonho eu via uma jovem desviada da igreja, e essa jovem, eu apontava para ela e falava: minha filha, ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. E eu pregava a respeito da mulher, e eu falava: a mulher não vai entrar de unha pintada, de cabelo cortado, de cabelo alisado. E o Senhor me dava uma série de coisas para mim falar, e eu falava para aquela jovem, ela saía de perto de mim chorando. E quando essa jovem saía de perto de mim chorando, eu ia diante dela e falava as mesmas coisas. A mulher não vai entrar de qualquer jeito, a mulher não entra no céu de calça, a mulher não entra no céu de roupa sem manga. E o Senhor me dava uma série de coisas para falar. E esse sonho eu também contei na igreja, contei numa vigília a qual tive a oportunidade. E pessoas ficaram rindo de mim, como quem estivesse dizendo: é coisa da tua cabeça. Mas não era, foi o Senhor que revelou. Porque quando o Senhor revela, o Senhor Ele confirma, para mostrar que era Ele que estava falando, Porque nós infelizmente vivemos num tempo em que o Evangelho é fácil, é o Evangelho da prosperidade. É o Evangelho daquele a qual você vem na igreja com desejo de ouvir a voz de Deus, e o pregador que já é do movimento vai lá onde você e profetiza. Ele vê você chorando e aproveita da situação e profetiza. É dessa forma. Nós vivemos num tempo em que os pregadores da atualidade, ele prega aquilo que a igreja quer ouvir. É o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho fácil, é o Evangelho que não mexe na ferida da igreja. E o Evangelho que não mexe na ferida da igreja é o Evangelho de Satanás. Porque o Evangelho de Cristo, ele machuca, mas depois sara e a gente se livra daquele tormento, daquele pecado que nos escravizava. A Bíblia nos fala claramente: se tu quer entrar no céu, mas a tua mão te faz pecar, corta a tua mão, porque é melhor entrar no céu aleijado do que no inferno tendo todos os membros. Se tu quer entrar no céu e o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque é melhor entrar no céu sem olho. Lá no céu a gente recebe restituição, do que entrar no inferno tendo todos os teus membros. Escuta, é melhor entrar no céu aleijado do que entrar no inferno perfeito diante dos homens. Então o Senhor hoje, pela tarde, estava me despertando a respeito dessa palavra e falando para mim que o que Ele requer mais da igreja é renúncia. É isso que nós precisamos fazer. E Deus me fez lembrar de um testemunho, a qual eu até contei aqui na escola dominical, onde eu estava numa vigília, e um pregador, ele contou um testemunho que me chamou muita atenção. E ele contava esse testemunho com muita autoridade a respeito de uma jovem aqui de Açailândia, que ela tinha um desejo de fazer a obra de Deus, ela tinha um desejo de fazer missão, e ela queria que as coisas se concretizassem na vida dela, e ela esperava em Deus, e as portas fechavam e nada acontecia. E um dia um pastor apareceu para essa jovem e perguntou para ela: o que te impede de fazer a obra de Deus? E nesse momento essa jovem se lembrou do passado dela. Ela se lembrou que ela comprou um geladinho de R$1 e não pagou, aqui em Açailândia. E ela contou para esse pastor, e esse pastor falou com ela: pois nós vamos atrás desse jovem. E correram ali na rua, no centro, no Jacu, procurando esse jovem que vendia geladinho, e procuravam até que chegou na casa dele. E chegando na casa dele, aquela jovem falou: você é aquele jovem que me vendeu há tantos anos atrás no geladinho e eu não paguei você.
E aquele jovem falou: sou eu mesmo. E onde você passa, eu falo de você, que você é uma crente caloteira que compra e que não paga. Sabe por quê? A nossa vida ela tem que ser testemunho, tem que ser espelho por onde a gente passar. Nós como crente, nós somos bem vistos na terra, ainda que nós estamos em pecado, escondido, mas o ímpio, quando ele vê o crente passar na rua, com a Bíblia na mão, ele diz: esse aí é homem de Deus, aquela é mulher de Deus, esse aí tem compromisso, esse eu respeito. Muitas vezes o ímpio na rua, ele até para de falar a besteira a qual estava falando, porque um crente está ali passando. O crente é respeitado, e o próprio Deus falou: ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Glória a Jesus. E continuando o testemunho, aquela jovem pagou o geladinho de R$1 e ainda pagou com juros. E a partir daquele dia ela ficou livre daquele peso a qual a atormentava. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que muitos crentes que estão no meio da igreja estão com pecados ocultos, deixando o tempo passar, deixando o tempo apagar, só que diante de Deus não está apagado, porque a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões está ajuntando para si juízo no último dia. Então nós devemos entender que pecado oculto diante de Deus só vai nos levar à perdição. Muitas vezes estamos profetizando, estamos cantando, estamos louvando, estamos aqui no meio da igreja, né? Mas tem pecados ocultos lá no nosso passado. Quem sabe é falta de perdão. Quem sabe nós devemos liberar perdão, nós devemos perdoar, e não estamos fazendo isso porque estamos sendo orgulhosos. Estamos mais dando lugar para a ira do que lugar para Deus. E a Bíblia fala que a ira do homem ela não opera a justiça de Deus. É necessário abrir mão do nosso eu, é necessário abrir mão do nosso ego. E o que Deus colocou no meu coração nessa tarde foi isso: é renúncia. Enquanto não renunciarmos, abrirmos mão daquilo que está nos prendendo no mundo espiritual, Jesus pode voltar a arrebatar a sua igreja, mas nós vamos ficar aqui na grande tribulação, sofrendo a tentação do inimigo, sofrendo os juízos de Deus sobre essa terra, na terra, e ainda vamos sofrer os juízos futuros, a qual virão diante do juízo final, a qual Deus falou na sua palavra, que é para a ressurreição dos segundos que morrerão na grande tribulação. Então nós devemos nos arrepender, colocar a nossa vida no altar, nos reerguer diante da presença de Deus, porque o Senhor requer de nós santidade e arrependimento. O Senhor requer de nós, glória a Jesus, renúncia. E a palavra do Senhor é clara: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará a vida eterna. É necessário a gente perder a nossa vida, abrir mão da nossa vontade, porque se a gente não abrir mão da nossa vontade, a gente vai para o inferno junto com o ímpio. Pastor, eu confesso uma coisa aqui que eu não consigo de jeito nenhum. Se eu discutir com uma pessoa naquele momento, eu me iro. Enquanto eu não for pedir perdão para aquela pessoa, nem que eu esteja certo, o meu coração ele não fica em paz. O meu coração ele não consegue ficar em paz. E o coração do crente ele tem que ser assim. Porque tem muitos crentes que dão lugar para a ira, dão lugar para o pecado, endurece o coração e fica com aquela raiz de amargura, apodrecendo os ossos. Como diz a palavra do Senhor, é como a inveja, que apodrece os ossos, enquanto não liberar perdão, enquanto não se consertar com Deus, meu irmão. Tu pode cantar, tu pode pregar, tu pode louvar, tu pode pular, falar em línguas e mistério, pode até entregar profecia, e a profecia pode até testificar na vida do irmão, mas se tu tiver em pecado oculto, já era. Diante do homem você pode até ser visto como homem de Deus, mas diante de Deus, a Bíblia nos fala o quê? Que estarão diante de Deus, diante daquele trono naquele dia, e vão dizer: mas Senhor, eu preguei em Teu nome, eu profetizei em Teu nome, eu fiz maravilhas no Teu nome, eu fiz até fogo cair do céu em Teu nome. E o Jesus vai falar para esses naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim.
Então viver a vontade de Deus é mais do que viver com o nosso coração alegre por um momento, pensando que estamos agradando a Deus. Viver fazendo a vontade de Deus é mais do que vir para a igreja e sentir arrepio no corpo. Viver a vontade de Deus é renunciar à nossa própria vontade. É abrir mão do nosso eu para fazer a vontade dele. Então que nós possamos aprender a renunciar à nossa vontade, a renunciar ao nosso eu. Muitas vezes os nossos pés estão apressados para correr diante do pecado, mas é renunciar. Eu me recordo muito bem, pastor, que o irmão Francisco, da Igreja do Espírito Santo, veio pregar aqui, né? E ele passou uma tribulação na vida dele, e chegou um momento que Deus teve que falar para ele: olha, os demônios tu repreende no meu nome, mas a carne tu corre dela. Foi assim com José. Tem coisas que diante de Deus a gente repreende no nome dele, porque o nome dele cura, salva, batiza, liberta. Mas tem coisas que vêm diante de nós que não é para a gente repreender, é para a gente fugir. Foi como José, ali diante da mulher de Potifar, incitando ele a cair numa vida de prostituição. A Bíblia fala que José correu daquele lugar, ele fugiu. E José fugindo, ele achou graça diante de Deus. Ele sofreu perseguição, ele foi caluniado, ele foi apredejado. Mas a Bíblia fala que a honra do Senhor veio sobre José. Ele se tornou governador do Egito. E o que aconteceu? Os irmãos de José, tiveram que vir diante dele pedir perdão, porque é assim que Deus faz. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus ele cuida dos detalhes da nossa vida. Aleluia. Tem muitos pensando que entrar no céu é fácil, que subir no céu é fácil, mas não é de qualquer maneira. Requer santidade, requer arrependimento, requer uma vida de oração, né? Como eu ouvi também um pregador, pastor Júlio Trovão, tem crente que vem para a igreja, tem crente que faz a obra de caridade, que é mil maravilha, que se veste bem, que canta, mas não vive uma vida de oração, não se consagra, não jejuma. Um crente que não ora, como que ele verá a glória de Deus se não tem intimidade e não conhece o próprio Deus? Devemos orar, devemos jejuar, devemos renunciar à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. E eu me recordo que quando eu me converti, eu apaguei todas as músicas mundanas que tinha no meu celular. Eu deixei somente um pop rock que eu gostava de ouvir demais. Eu gostava de ouvir demais, pastor, e eu deixei. E eu ia para a igreja e eu voltava para casa, mas eu ouvia porque eu gostava. Mas o Espírito Santo ele foi incomodando, ele foi apertando, e eu tive que apagar. Então é assim, se tem pessoa que está vivendo no pecado e o Espírito Santo não incomoda ela, tem alguma coisa errada aí. É porque ela ainda não foi alcançada pela graça, ela ainda não se converteu verdadeiramente, e por isso que o Espírito Santo não intercede por ele com gemidos incomodando a respeito das coisas erradas que está na vida dele. Porque um crente que é lavado e remido no sangue de Jesus, ele renuncia tudo aquilo que não pertence a Deus. Então é isso que o Senhor requer de nós, é renúncia, é abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. Eu sei que muitas vezes a vontade é grande de ir correr para o pecado precipitadamente, mas existe uma necessidade maior em nossa vida, é a salvação, é a comunhão com Deus. Eu ouvi por esses dias, quer conhecer o teu amigo? Faz um bolo, faz uma garrafa de café e convida ele para a tua casa, e aí tu vai ver quem é verdadeiramente ele. Porque ele vai começar a soltar a língua, vai falar de fulano e de cicrano. Então é nesse momento que a gente reconhece quem verdadeiramente está conosco e quem não está. Então que nós possamos nesses últimos dias se arrepender, se voltar para Deus, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas e ele requer da igreja santidade e arrependimento. E eu vendo nesses dias, pastor Joelson, no YouTube, na internet, no jornal também passou, uma praga de gafanhoto atingindo o norte de Minas Gerais, atingiu ali cerca de 9 municípios, e também já atingiu ali o Paraguai também. Gafanhotos comendo a lavoura, gafanhoto comendo a vegetação. E sabe o que é isso? É a profecia a qual Deus deu uma mulher aqui no Brasil,
dizendo que iria acontecer, e está acontecendo. É cumprimento da palavra dele, é Jesus que está voltando. É tempo de você se arrepender, e se arrepende enquanto há tempo. Isso é uma praga de gafanhoto que está atingindo a lavoura. Mas a Bíblia fala no livro de Apocalipse que vai vir uma praga para atingir não a lavoura, mas para comer a carne do ser humano. A Bíblia fala que esses gafanhotos têm cabelo de mulher, rosto de homem, dentes de leão, e ele vai atingir toda a humanidade por 5 meses. Vai comer, não é outra carne, não é outro alimento senão a carne humana. A Bíblia fala que ele vai subir das profundezas do abismo, junto com um rei chamado Apolião, e esse vai reger esses gafanhotos para atormentar a terra. Isso é na grande tribulação. Nós estamos na pré-tribulação, é tempo a qual Deus está apertando a igreja para a gente se voltar para Ele, para a gente limpar as nossas vestes espirituais e se render diante de Deus. Deus, Ele requer de nós santidade, comunhão, arrependimento. Se a gente não se voltar para Deus enquanto há tempo, a coisa pode se apertar para o nosso lado, a gente pode morrer sem salvação, e não existe coisa pior do que morrer sem salvação. Enquanto você tem vida nessa terra, tem oportunidade para você ser salvo, mas a partir do momento que você morre, não existe outra oportunidade. Se você morreu e sua vida não estava bem com Deus, a Bíblia fala que segue-se o juízo. Você vai ficar ali no sono eterno até o dia do juízo final, esperando o julgamento de Deus no trono branco. E a Bíblia nos mostra com muita clareza que o julgamento do juízo final não é para entrar no céu, não. É para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Glória a Jesus. É para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo. Nós possamos nos arrepender enquanto há tempo. Tem muitos que estão pensando que quando chegar no lago de fogo, irmão Sebastião, vão nadar no lago de fogo, vão beber água de coco do lado de Lúcifer. E não é assim não. A Bíblia fala que o lago de fogo é lugar de tormento, é lugar de sofrimento. Então, se nós não nos consertarmos com Deus enquanto há tempo, nós estamos sujeitos, e nós podemos descer à sepultura, e nós poderemos sofrer eternamente num lugar de dor e ranger de dentes. Eu me recordo, uma vez eu ouvi alguém falar sobre a eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é você, um exemplo, a eternidade é você ver uma montanha, como é que diz? Montanha toda de granizo, de pedra, e nessa montanha tão grande, a qual a gente não consegue ver o outro lado. Uma vez no ano, um pássaro vai lá dar uma picada na montanha, até essa montanha se desfazer todinha. E quando ele terminar, já acabou o bico dele, mas a pedra ele não conseguiu destruir. Então é mais ou menos assim. A eternidade, ela é uma coisa que não se acaba. É uma coisa que é para toda a vida. Por que que Deus usa os profetas? Por que que Deus levanta pessoas para falar com a igreja, para despertar a igreja, para falar com um, para falar com o outro? Por que que Deus permite praga, juízo, peste, epidemia, doença? Por que que Deus permite morte de muitos? Por que que Deus permite tsunamis atingir cidade, matar tantos e tantas? Por que Deus permitiu tantas atrocidades no Brasil? Por que que Deus permite na África fome? Por que que Deus permite tantos juízos, né? A gente se pergunta, e é nesse momento que a gente tem que olhar para essas nossas perguntas, e nós devemos entender que Deus está permitindo, é por amor a nós, que Deus está permitindo, é para que nós venhamos saber que é cumprimento da palavra dele, e nós que estamos vivos, devemos nos converter diante de Deus, e viver em sinceridade, diante da presença do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de falar sobre uma profecia. Eu não sei se os irmãos vão crer, mas eu creio. No ano de 2017, pastor Joelson, Deus levantou no México um jovem por nome Diego Ortiz. Deus levantou esse jovem no México, deu para ele revelação, e tem usado ele de 2017 até hoje. Deus continua usando.
poderosamente para dar revelação para o povo de Deus, para a igreja aqui na terra. E numa dessa revelação, Deus arrebatou o espírito dele do corpo dele. O anjo levou o espírito dele até a cidade do Vaticano, em Roma, e entraram no porão da Igreja Católica Romana, e lá o anjo mostrava para ele o corpo de João Paulo II, que morreu no ano de 2005. E o anjo falava para ele, esse é João Paulo II, morreu no ano de 2005. E até hoje o corpo dele continua intacto. Até hoje o corpo dele não apodreceu, não fede, não se decompõe. Esse filho meu será o anticristo na terra, será a besta. E a Igreja Católica não esconde isso. A própria Igreja Católica mostra de ano em ano o corpo de João Paulo II. E quando foi no ano passado, ano de 2019, Deus levantou aqui no Brasil, em Pernambuco, uma jovem por nome Thalita. E essa jovem recebeu a mesma revelação. Deus arrebatou ela em espírito também, levou ela até o porão do Vaticano, deu a mesma revelação. E Deus falava para ela: filha minha, esse será a besta na terra, enganará muitos. Mas antes disso eu vou arrebatar a minha igreja, eu vou arrebatar o meu povo. Glória a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? O homem que morreu em 2005, até hoje o corpo dele não apodreceu, não fede. É porque tem algo maligno por detrás disso. E Deus falava na revelação: não é ele que vai ressuscitar, porque o espírito dele já está no inferno, pagando o preço por tudo que ele fez nessa terra, enganando a população e a humanidade. Quem vai ressuscitar ele não é o espírito dele que vai voltar para o corpo, mas é um demônio personificado, que vai entrar no corpo dele e que através da vida dele vai enganar muitos sobre a terra. E sabe o que eu acho interessante, pastor Joelson? É porque em Apocalipse fala que a besta que vai se levantar na terra, essa besta ela vai ser ferida por uma chaga de morte, ela vai morrer. Depois de um tempo a besta vai ressuscitar e muitos vão se maravilhar diante da grande besta, a que era e já não é, mas que ressuscitou. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que a besta vai ser ferida de chaga mortal, ela vai morrer, depois de um tempo vai ressuscitar e muitos vão se maravilhar diante dela. É o que aconteceu com João Paulo II, morreu em 2005 de uma chaga mortal, e a profecia nos fala que ele vai ressuscitar e muitos vão se maravilhar diante dele. Então que nesses últimos tempos possamos se voltar para Deus, se arrepender dos nossos pecados, deixar nas mãos do Senhor, aleluia, a nossa vida, orar pela nossa casa, interceder pela nossa casa, interceder pela nossa família, interceder pela nossa parentela e buscar a face do Senhor, porque não existe outra coisa melhor a se fazer senão buscar a presença de Deus. E eu acredito, pastor Joel, que daqui para frente as coisas não são boas, as coisas só pioram, né? Deus ele dá o escape por um tempo, para o povo se arrepender e se voltar para Ele, mas depois Ele aperta de novo. Então nós vivemos nas profecias bíblicas a qual está se cumprindo. Jesus está voltando, está chamando a atenção da igreja. Infelizmente, ao invés da igreja se prostrar, a igreja está se acomodando. Tem muitos que em meio a essa quarentena pulou de alegria porque não vem mais para a igreja. São crentes carnais, crentes que não gostam de congregar, crentes que estão aí na sua casa, quem sabe esse momento estão assistindo TV, estão mexendo no celular, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp e nessas redes sociais aí, enchendo a mente de porcarias. Tem muitos que estão aí pela internet, alguns dizem: ah, mas eu estava em casa assistindo pela live. Se está tendo culto, vem para o culto, né? Então o Senhor, Ele nos chamou para a vida. O Senhor, Ele não nos chamou para a morte, mas o Senhor foi bem claro em sua palavra, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E tem pessoas que ainda questionam: ah, Deus escolheu ele e não me escolheu. Não, a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer ser escolhido de Deus, te coloca na posição. Deus chama todos. Deus, Ele reuniu todos para ser salvo, né? Mas Deus escolheu poucos, porque poucos querem ter compromisso com Deus, né? E ao livre-arbítrio que nós estamos vivendo nessa terra,
o Senhor está nos dando oportunidade de vida e que nós possamos nos voltar para Deus enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Amém? Queria convidar os irmãos a se levantar para a gente finalizar com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai de eterna graça, eu quero te louvar, meu amado Deus e meu amado Senhor, Papai, pela tua graça sobre a minha vida e pela tua misericórdia. A tua palavra nos diz que a tua palavra é como espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma, separando juntas e medulas e fazendo aquilo que lhe apraz. Meu Deus querido e amado, que a tua palavra, Papai, nessa noite não venha ser diferente, não venha voltar vazia, mas que em nossos corações, Papai, ela venha queimar, venha inflamar, Papai, e nos incomodar para estarmos diante da tua presença lhe servindo. Deus querido, Deus amado, Deus de poder e Deus de glória, nós, Papai, aqui estamos, te apresentamos nossas vidas, te apresentamos nossa casa, nossa família, nossa parentela, te apresentamos, Papai, mães, pai, filhos, filhas, vós, Papai, te apresentamos tios, tias, Papai, nessa cidade, nesse mundo, aonde quer que esteja, um parente nosso, Pai, vizinhos, meu Deus, vai de encontro, até mesmo aqueles a qual não conhecemos, mas sabemos que também o Senhor chamou, que o Senhor também, Papai, ungiu, escolheu para ser um servo teu nessa terra. Deus querido, vai despertando cada um, cada uma, desperta, Papai, a tua igreja nesses últimos dias, para fazer a tua vontade, para viver em novidade de vida, para se levantar, meu amado Deus, na tua presença com autoridade, renunciar às coisas desse mundo e viver para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Desperta, Papai, aqueles que dormem, desperta, Papai, aqueles que estão no sono da indolência, da negligência. Deus querido, Deus amado, Deus de poder e Deus de glória, vai de encontro com a tua igreja, vai despertando os teus profetas, vai levantando no mundo espiritual, Papai, para interceder pelo teu povo, para interceder pelas almas, para interceder pela igreja, para clamar, Papai, por aqueles, meu Senhor Jesus, que estão na sarjeta, por aqueles que estão enganados, por aqueles, Papai, que deram ouvido à voz do inimigo, à voz do cão, estão, Papai, sendo escravo de Satanás. Vai agindo, vai limpando, vai restaurando, vai trazendo para a tua casa, vai fazendo, Papai, dele e dela um servo teu na tua presença. Deus de poder e Deus de glória, nós te clamamos, Papai, pela vida da igreja, nós te clamamos, Papai, pela vida do teu povo, nós te clamamos, Papai, por aqueles que ainda há de ser alcançado e salvo pelo poder do Evangelho. Deus querido, não permita que nenhum dos teus, a qual o Senhor escolheu, venha ser enganado, Papai, e venha descer a sepultura sem salvação. Não, Papai, mas vai salvando, vai tratando, vai guardando, vai cobrindo com o teu sangue, vai selando, Papai, a casa de cada crente, de cada irmão, de cada irmã. Deus querido, coloca o teu sangue, o sangue do Cordeiro, meu amado Deus e meu amado Pai, para cuidar, para preservar, Papai, cada um dos teus. Deus querido, Deus amado, eu te louvo por essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração e nos meus lábios. Deus querido, que ela possa penetrar na nossa vida, no nosso coração, Papai, e nos levar diante da tua presença para uma vida de santidade e de arrependimento. Deus querido, Deus amado, eu te louvo, eu te exalto e eu te glorifico, meu Pai, pois a glória não é minha, a glória é do Senhor. Deus de poder e Deus de glória, recebe a nossa adoração, a nossa oração nesse momento, Papai, no mundo espiritual, que ela venha, Papai, subir como cheiro suave nas tuas narinas e que o Senhor venha atender o nosso clamor.